O bilionário pediu o divórcio até que uma foto de sua ex com os gêmeos desencadeou uma reviravolta chocante. Antes de começarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história. E quando terminar, deixe sua nota de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. O silêncio na cobertura parecia mais pesado esta noite. Callum Hayes ajeitou seus óculos de leitura e rolou a tela por mais um contrato de infraestrutura. A luz azul de seu laptop lançava sombras nítidas sobre seu queixo anguloso. Aos 33 anos, ele havia construído um império em infraestrutura verde, transformando energia sustentável em bilhões. Seu cabelo loiro escuro estava perfeitamente penteado, mesmo à meia-noite. Sua camisa Henley cinza chumbo ajustava-se ao seu corpo atlético com a precisão de tudo o mais em sua vida. Tudo exceto seu casamento. Os papéis do divórcio estavam assinados na mesa de mogno ao lado dele, esperando que o advogado de Madeleine os recolhesse amanhã. 3 semanas haviam se passado desde que ele dissera aquelas palavras que ainda ecoavam nos quartos vazios. Talvez seja melhor seguirmos caminhos separados. Ele disse aquilo como uma solução lógica para o silêncio crescente entre eles, a exaustão, a incapacidade de se encontrarem em meio ao caos de bebês gêmeos e noites sem dormir. 6 meses. Esse era o tempo que Theo e Rowan estavam no mundo. E de alguma forma esses meses haviam criado um oceano entre ele e a mulher a quem ele prometera o para sempre. Seu telefone vibrou com uma notificação. Instagram. Ele raramente checava, mas algo o fez deslizar a tela. A foto de Madeleine preencheu a tela e sua respiração parou. Ela estava de pé no que parecia ser uma pequena sala de estar, segurando os 2 bebês nos braços. Seu cabelo castanho, longo e liso, caía em ondas suaves sobre os ombros, e ela usava um vestido azul fluido que tornava seus olhos verdes luminosos. Mas não foi a beleza dela que o parou. Foi a luz em seu rosto, um brilho que ele não via há meses. A legenda dizia: a vida recomeça, mesmo quando se está cansada. A mão de Callum tremeu levemente ao pousar o telefone. Na foto, ela parecia a mulher por quem ele se apaixonara, confiante, graciosa, viva, não a mãe exausta e sobrecarregada que mal falava com ele nas últimas semanas juntos. Aquela era Madeleine, reivindicando a si mesma, e ela estava deslumbrante. Os gêmeos pareciam contentes em seus braços, mãos minúsculas alcançando o rosto dela. O cabelo escuro de Theo captava a luz, enquanto os cachos mais claros de Rowan lembravam dolorosamente a Callum de suas próprias fotos de infância. Eram seus filhos, mas naquele momento pareciam pertencer inteiramente ao mundo dela, um mundo do qual ele, de alguma forma, havia saído sem perceber. Ele olhou para a imagem até seus olhos embaçarem. Quando ele parou de vê-la, quando as conversas deles se reduziram à logística sobre horários de alimentação e consultas ao pediatra, quando ele esqueceu que por trás da mãe estava a mulher que costumava rir de suas piadas terríveis e desafiar cada suposição dele, seu peito apertou com uma compreensão que o atingiu como um golpe físico. Ele pediu o divórcio porque se apaixonara pelo controle, pela previsibilidade, pelo sucesso fácil dos negócios. Mas o amor real, nunca foi sobre controle. Callum pegou o telefone com dedos trêmulos e digitou: "Vocês estão bem?" Ele olhou para a mensagem por longos minutos antes de enviar, sabendo que com aquelas 3 palavras ele estava admitindo algo que não estava pronto para enfrentar. Ele cometera o maior erro de sua vida. O que você faria se uma única foto fizesse você perceber que jogou fora tudo o que realmente importava? O telefone de Madeleine vibrou contra o balcão da cozinha enquanto ela terminava de lavar a mamadeira de Theo.
O pequeno apartamento em Austin parecia aconchegante na luz da manhã, um contraste gritante com a grandeza estéril da casa que ela compartilhara com Caleb. Paredes brancas adornadas com fotos simples de família, um sofá cor de creme onde ela passara inúmeras noites alimentando os gêmeos, e uma janela da cozinha que dava para um pátio modesto onde crianças brincavam. Ela olhou para a notificação da mensagem e seu coração disparou. O nome de Caleb na tela ainda tinha o poder de perturbá-la, mesmo após 3 semanas de um silêncio cuidadosamente construído. Vocês estão bem? 3 palavras que carregavam o peso de tudo o que não foi dito. Madeline largou a mamadeira e estudou a mensagem. Seus olhos verdes refletiam uma mistura de mágoa e algo mais. Algo que ela não estava pronta para nomear. Ela postou aquela foto como uma declaração de independência, um momento de reivindicar a si mesma. Ela não esperava que ele visse, muito menos respondesse. Rowan gorgolejou de sua cadeirinha, seus braços gordinhos alcançando um elefante de pelúcia. Theo dormia pacificamente no berço próximo, seus cílios escuros lançando pequenas sombras em suas bochechas. 6 meses de idade. E já estavam desenvolvendo suas próprias personalidades. Rowan, o encantador com os cachos claros de Caleb. Theo, mais sério, com o queixo teimoso dela. Madeline passou os dedos pelos cabelos longos, ainda macios da visita ao salão que pareceu um luxo tão grande. Por meses ela se sentiu invisível, não apenas para Caleb, mas para si mesma. A maternidade havia consumido cada parte de sua identidade até que ela esqueceu que também era uma mulher que um dia gerenciou campanhas de marketing, que amava museus de arte, que podia debater política tomando vinho. Aquela foto tinha sido seu primeiro passo de volta para si mesma. Ela pegou o telefone e digitou várias respostas, apagando cada uma. Estamos bem. Parecia frio demais. Por que você se importa agora? Parecia amargo demais. Finalmente, ela optou pela honestidade. Estamos dormindo mais e estou redescobrindo partes de mim que pensei ter perdido. Ela enviou antes que pudesse hesitar, então imediatamente se arrependeu da vulnerabilidade naquelas palavras. Mas era verdade. O pequeno apartamento havia se tornado um santuário onde ela podia ser mãe e mulher, onde ela não precisava se desculpar pelo caos de brinquedos espalhados por tapetes caros ou por escolher conforto em vez de elegância. Seu telefone vibrou novamente quase imediatamente. Ela esperava outra mensagem de Caleb, mas em vez disso, viu o nome de sua irmã Emma. Vi sua foto. Você está radiante, como você está realmente. Madeline sorriu suavemente. Emma sempre sabia como cortar as aparências. Ela digitou de volta. Melhor do que eu esperava. Com medo, mas melhor. A verdade era que ela sentia falta da vida que pensava que estavam construindo juntos. Não da mansão ou das coisas de grife, mas dos momentos tranquilos antes de os gêmeos nascerem. Manhãs de domingo na cama lendo diferentes sessões do jornal. A mão de Caleb encontrando a dela durante filmes. O jeito que ele costumava ouvir quando ela falava sobre seus sonhos. Mas ela não sentia falta do silêncio que crescera entre eles. O jeito que as conversas haviam se tornado transações. A sensação de que ela estava gerenciando a vida dele sozinha enquanto ele gerenciava todo o resto. Rowan começou a resmungar. E Madeline o pegou nos braços. O calor dele se acomodando contra o peito dela. Enquanto ela balançava suavemente, ela viu seu reflexo na janela. Cabelo solto ao redor dos ombros, usando um vestido simples de verão, sem maquiagem, exceto um toque de rímel. Ela parecia cansada, mas viva. E pela primeira vez em meses, aquilo parecia suficiente. Seu telefone permaneceu em silêncio, e parte dela se perguntou se Caleb estava olhando para a resposta dela da mesma maneira que ela olhara para a mensagem dele.
tentando decodificar o significado em palavras cuidadosas, procurando por sinais de esperança ou finalidade nos espaços entre elas. O parque comunitário no lado tranquilo de East Austin estava agitado com a vida de sábado à tarde. Risadas de crianças se misturavam com o zumbido suave de famílias aproveitando o sol quente do Texas. Calum sentou-se em um banco de madeira, suas mãos apertadas firmemente no colo, observando cada caminho por um vislumbre de Madeline e os gêmeos. Ele sugeriu este encontro 3 dias após a troca de mensagens. Sua mensagem foi simples. Poderia vê-los? E você? A resposta dela veio horas depois. Riverside Park, sábado às 14 horas. Sem palavras extras, sem calor, mas sem rejeição também. Agora vestido com jeans escuro e uma camisa branca de botões com as mangas dobradas até os cotovelos, Calum se sentia mais nervoso do que antes de qualquer apresentação de negócios. Sua armadura habitual de ternos caros parecia errada para este momento. Então, ele escolheu roupas que o faziam parecer menos um CEO e mais como o pai que ele estava tentando se tornar. Um carrinho apareceu na esquina e sua respiração parou. Madeline se aproximou devagar. Seu cabelo longo puxado para trás em uma trança solta que mostrava a linha elegante de seu pescoço. Ela usava jeans e um suéter rosa suave que a fazia parecer mais jovem, mais parecida com a mulher com quem ele se casara 4 anos atrás. O carrinho duplo levava os 2 meninos, agora com 6 meses e impossivelmente maiores do que quando ele os vira pela última vez. "Oi", disse ela simplesmente, parando-a a alguns metros de distância. Seus olhos verdes continham uma mistura de cautela e algo mais. Curiosidade, talvez. "Oi." Calum levantou-se devagar, seu olhar movendo-se para os gêmeos. Theo estava acordado. Seus olhos escuros sérios enquanto se fixavam no rosto do pai. Rowan dormia pacificamente, seus cachos claros captando a luz do sol filtrada pelas árvores de carvalho. Eles parecem incríveis. Eles têm dormido melhor", disse Madeline, acomodando-se na extremidade oposta do banco. O espaço entre eles parecia vasto e cuidadosamente medido. Rowan começou a rir na semana passada, gargalhadas de verdade. "Eu adoraria ouvir isso." As palavras saíram mais ásperas do que Calum pretendia. Ele havia perdido as primeiras risadas. O que mais ele havia perdido em apenas 3 semanas? Madeline soltou o cinto de Theo no carrinho e o levantou naturalmente em seus braços. O bebê imediatamente alcançou o rosto dela, seus dedinhos agarrando o brinco dela. "Ele tem agarrado tudo ultimamente. Tive que guardar todas as minhas joias, exceto estes brincos pequenos." "Posso?" ele perguntou, acenando em direção ao bebê. Por um momento, Madeline hesitou. Então, ela transferiu lentamente Theo para os braços de Calum. O peso de seu filho, quente e sólido, fez o peito de Calum apertar com uma emoção que ele não esperava. Theo estudou o rosto do pai com aqueles olhos escuros e sérios. Depois, estendeu a mão para tocar o queixo de Calum. "Ele se lembra de você", disse Madeline suavemente, e havia algo como alívio em sua voz. Calum embalou Theo cuidadosamente, maravilhado com o quanto o bebê parecia mais forte, quão alerta e presente ele estava. "Pensei neles todos os dias", admitiu ele. "Em você, em todos vocês." Pensou? A pergunta carregava anos de mágoa acumulada, meses se sentindo invisível. "Eu sei que não tenho o direito de dizer isso. Eu sei que eu desapareci quando você mais precisou de mim." A voz de Calum caiu para pouco mais que um sussurro. Theo agarrou seu dedo e segurou firme. "Mas ver aquela sua foto, ver você parecendo tão o quê? Tão viva, tão linda, tão parecida com você mesma de novo." Ele encontrou os olhos dela. "Isso me fez perceber que eu tinha esquecido como ver você, como ver qualquer coisa disso."
Ele gesticulou para englobar o parque, o momento, seus filhos. Transformei tudo em logística e esqueci da vida que deveríamos estar vivendo. Madeline ficou quieta por um longo momento, observando-o com Theo. Rowan se mexeu no carrinho, fazendo sons suaves. Você partiu meu coração, Caleb, disse ela finalmente. Sua voz firme, mas triste. Não apenas com o divórcio, mas com meses sentindo como se estivesse criando esses bebês sozinha, enquanto você estava na mesma casa. A verdade daquilo o atingiu como um golpe físico. Eu sei, e não sei se posso consertar isso, mas quero tentar. Quero aprender como estar presente, como ser o pai que eles merecem, o marido que você merecia. Marido, ela repetiu baixinho. Estamos divorciados, lembra? Você garantiu isso. Rowan acordou então, seus olhos claros encontrando o pai imediatamente. Ao contrário do estudo sério de seu irmão, Rowan abriu um sorriso banguela que transformou todo o seu rosto. Caleb sentiu algo se abrir em seu peito. Deus, olhe para ele, olhe para os dois. Eu olho, disse Madeline, todos os dias, a cada momento. Eles são tudo para mim agora. Eles deveriam ter sido tudo para mim também. Todos vocês deveriam ter sido. Madeline estava lutando com o carrinho duplo e uma bolsa de fraldas quando notou o Tesla prateado entrando no estacionamento do pediatra. Seu coração disparou ao reconhecer Caleb atrás do volante, mas a confusão veio logo em seguida. O consultório da doutora Martinez ficava do outro lado da cidade em relação aos locais habituais dele em Austin, e ela não havia mencionado a consulta. Ele saiu vestindo calça caqui e uma polo azul marinho, roupas casuais que ela raramente se lembrava de vê-lo usar durante o casamento. Seu cabelo estava levemente bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele, e ele carregava um caderno de couro que ela nunca tinha visto antes. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela enquanto ele se aproximava, sua voz mais curiosa do que zangada. Você mencionou na semana passada que Theo estava com aquela alergia, disse Caleb, gesticulando em direção ao prédio médico. Pesquisei a doutora Martinez online e vi a consulta nas notificações do meu calendário. Ele fez uma pausa, parecendo incerto. Eu sei que não tenho o direito de simplesmente aparecer, mas pensei, talvez eu pudesse aprender o que tenho perdido. Madeline estudou o rosto dele. Durante o casamento, ela lidara com cada visita ao pediatra sozinha enquanto ele atendia teleconferências sobre instalações de painéis solares e aquisições de parques eólicos. Agora ele estava diante dela com uma energia nervosa que ela nunca vira em salas de reunião. Você dirigiu 40 minutos atravessando a cidade para um check-up de rotina? Cancelei uma reunião com a equipe de desenvolvimento de Houston, disse ele simplesmente. A saúde de Theo é mais importante do que outro contrato. Algo no peito dela se soltou um pouco. Ela entregou a bolsa de fraldas a ele sem dizer uma palavra e manobrou o carrinho em direção à entrada. Caleb entrou no passo ao lado dela, segurando a porta e seguindo a liderança dela. Na sala de espera, cercados por murais coloridos e o caos alegre de outras famílias, eles sentaram lado a lado enquanto os gêmeos brincavam com brinquedos macios. Rowan balbuciava feliz para seu reflexo em um espelho na parede, enquanto Theo permanecia mais reservado, ocasionalmente alcançando a mão da mãe. Tenho lido, disse Caleb calmamente, abrindo o caderno de couro. Madeline vislumbrou páginas de notas manuscritas em sua letra precisa sobre desenvolvimento infantil, padrões de sono, horários de alimentação. Não percebi o quanto eu não sabia. Como o quê? Como o fato de que a alergia de Theo poderia estar ligada ao sabão em pó, ou que a regressão do sono de Rowan aos 4 meses era completamente normal. Ele olhou para ela com algo como admiração. Você gerenciou tudo isso sozinha, enquanto eu estava preocupado com relatórios trimestrais. Antes que Madeline pudesse responder, uma enfermeira chamou o nome deles. Família Reis? Eles caminharam juntos para o consultório da doutora Martinez, e Madeline observou enquanto Caleb fazia perguntas que ela nunca ouvira dele antes. Com que frequência os meninos deveriam comer alimentos sólidos?
Quando os padrões de sono se estabilizariam? O temperamento mais sério de Theo era algo para se preocupar? A doutora Martinez, uma mulher gentil na casa dos 50 anos que vira Madeleine passar por alguns de seus momentos mais exaustivos, olhou entre eles com uma curiosidade mal disfarçada. "É maravilhoso ter ambos os pais aqui", disse ela diplomaticamente. "Esses pequenos estão prosperando, 6 meses de idade e atingindo cada marco lindamente." "Madeleine tem feito um trabalho incrível", disse Calum, sua voz embargada com algo que soava como arrependimento. Após a consulta, eles ficaram parados perto de seus carros no estacionamento, o sol do Texas aquecendo o asfalto ao redor deles. Os gêmeos cochilavam no carrinho, exaustos de serem cutucados e examinados. "Obrigado por me deixar ficar", disse Calum. "Eu sei que você poderia ter pedido para eu sair." "Você tomou notas", observou Madeleine acenando para o caderno dele. "Notas reais, como se você se importasse com as respostas." "Eu me importo. Eu deveria ter me importado meses atrás, mas me importo agora." Ele deu um passo mais perto, e ela sentiu o cheiro familiar de sua colônia misturado com algo novo. Talco de bebê, ela percebeu. "Madeleine, eu sei que não posso desfazer o dano que causei, mas quero mostrar a você que posso mudar, que posso ser o parceiro que você precisava que eu fosse." Ela olhou para ele por um longo momento, vendo exaustão nos olhos dele que combinava com a dela, mas também uma determinação que ela reconhecia de quando se conheceram. Ações, Calum, não palavras. Se você quer provar algo, prove através do que você faz, não do que você diz. "E se eu os pegasse para a próxima consulta, te desse uma manhã para você mesma?" A oferta era simples, prática, mas a atingiu com mais força do que grandes gestos românticos jamais poderiam. Uma manhã para si mesma. Quando foi a última vez que ela teve 2 horas consecutivas sozinha? "A doutora Martinez quer vê-los em 2 semanas para as vacinas de 6 meses. Ela se ouviu dizendo. "Eu estarei lá. E Madeleine?" Ele fez uma pausa, seus olhos azuis sérios. "Chegarei cedo." Enquanto dirigia para a casa, Madeleine se pegou pensando não nas palavras dele, mas no jeito cuidadoso como ele segurou Theo durante o exame, nas perguntas que fez sobre os hábitos alimentares de Rowan, nas notas que tomou como se o bem-estar de seus filhos fosse o negócio mais importante de sua vida. Talvez pela primeira vez fosse. Madeleine estava na porta de seu apartamento exatamente às 8h30, observando Calum organizar uma bolsa de fraldas com a precisão metódica que ele antes reservava para documentos de fusão de empresas. Ele chegara 15 minutos adiantado, exatamente como prometido, trazendo café da cafeteria local favorita dela e vestindo jeans com manchas reais de comida de bebê. "Você tem o horário de Theo anotado", disse ela, entregando-lhe o bilhete manuscrito. "Rowan tira sonecas melhores se você o balançar perto da janela, e se ele ficar enjoado, tente o aplicativo de ruído branco no meu telefone." "Baixei ontem", disse Calum, dando um tapinha no bolso, junto com outros 3 que o blog de pais recomendou. Ele levantou Theo de sua cadeirinha e o bebê se acomodou contra o peito do pai com facilidade familiar. "Ficaremos bem, Madeleine. Vá aproveitar sua manhã." Ela hesitou no limite da porta, chaves na mão. 6 meses sem nunca estar a mais de um cômodo de distância de seus filhos faziam a saída parecer estranha e aterrorizante. "Eu só estarei no Museu de Arte e volto ao meio-dia." "Leve o tempo que precisar", disse Calum, balançando Theo gentilmente. "Vamos praticar ficar de bruços e talvez ler alguns livros, certo, amigão?" Madeleine tinha esquecido o quanto amava o Museu Blanton. Caminhando pelas galerias silenciosas, ela sentiu pedaços de si mesma despertando que não tinham nada a ver com a maternidade. Ela parou diante de uma pintura abstrata vibrante por 10 minutos, deixando as cores lavarem sobre ela sem se preocupar com a hora da soneca ou horários de alimentação. Enquanto isso, Calum estava descobrindo que cuidar de gêmeos de 6 meses era como gerenciar 2 empresas muito diferentes simultaneamente.
Rowan encantava a todos no supermercado, mostrando seu sorriso banguela para estranhos e balbuciando contente em seu assento no carrinho. Theo observava tudo com concentração séria, ocasionalmente alcançando pacotes coloridos com precisão científica. "Primeira vez fazendo compras com gêmeos?" perguntou uma senhora idosa na seção de hortifruti, sorrindo para os meninos. "Dá para anotar, não dá?" respondeu Calum, percebendo que estava prendendo a respiração enquanto selecionava bananas. "Você está indo bem. Eles parecem felizes e saudáveis." Ela olhou para o manuseio cuidadoso dele com ambos os meninos. "A mãe deles os criou bem." "Ela criou", disse Calum calmamente. "Ela é uma mulher incrível." De volta ao apartamento, ele estendeu um cobertor no chão da sala e observou ambos os bebês durante o tempo de bruços. Rowan empurrava-se nos braços com entusiasmo, enquanto Theo preferia estudar os padrões no tapete. Calum se viu narrando tudo do jeito que vira Madeline fazer. "Olhem para vocês dois ficando tão fortes!" ele murmurou, apoiando gentilmente as tentativas instáveis de Theo de levantar a cabeça. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Quando Rowan começou a resmungar, Calum tentou a técnica de balançar perto da janela. O horizonte do centro de Austin se estendia além do vidro. Mas em vez de pensar em oportunidades de desenvolvimento ou fatias de mercado, ele se viu imaginando apontar edifícios para seus filhos quando fossem mais velhos, ensinando-os sobre a cidade onde cresceriam. "Vê aquele prédio alto?" ele sussurrou para Rowan, que havia se acalmado em seus braços. A empresa do papai ajudou a projetar os painéis solares no telhado. "Um dia você pode ajudar a tornar o mundo mais limpo também." Theo engatinhou para investigar um brinquedo de madeira, seus movimentos mais deliberados do que o contorcionismo entusiasmado do irmão. Calum sentou-se de pernas cruzadas no chão, maravilhado com suas personalidades diferentes. Como ele havia perdido esses detalhes durante o casamento? Como as reuniões de conselho pareciam mais importantes do que essas descobertas? Seu telefone vibrou com um e-mail de trabalho marcado como urgente. Calum olhou para ele, depois deliberadamente colocou o telefone virado para baixo. Qualquer crise que o aguardasse poderia esperar até que seus filhos estivessem tirando a soneca. Quando Madeline voltou, encontrou-os no chão juntos. Calum, lendo Good Night Moon, Boa Noite Lua, com vozes diferentes enquanto ambos os bebês ouviam com atenção absorta. Rowan estava mastigando o próprio punho e Theo de alguma forma conseguira agarrar um punhado do cabelo de Calum. "Como foi?" perguntou ela, embora a resposta estivesse escrita na cena pacífica diante dela. "Perfeito", disse Calum, extraindo gentilmente seu cabelo do aperto de Theo. "Eles são incríveis, Madeline. Quer dizer, eu sabia que eram, mas vê-los descobrir coisas, ver quão diferentes eles são." Ele parou balançando a cabeça. "Não posso acreditar que quase perdi isso." Madeline notou que seu apartamento parecia exatamente como ela o deixara. Sem caos, sem sinais de sobrecarga. A bolsa de fraldas estava reembalada ordenadamente. Mamadeiras estavam limpas e prontas para a próxima alimentação. E ambos os bebês pareciam contentes e bem cuidados. "E o museu?" perguntou Calum, levantando-se cuidadosamente com Theo ainda em seus braços. "Foi maravilhoso. Senti-me eu mesma de novo apenas por algumas horas." Ela fez uma pausa, estudando o rosto dele. "Você parece diferente também." "Pareço? Relaxado? Presente?" Ela estendeu a mão para acariciar a bochecha de Rowan, como se você realmente tivesse gostado disso. "Eu gostei, mais do que qualquer reunião em que já me sentei." Calum encontrou os olhos dela. "Obrigado por confiar eles a mim." Enquanto ele se preparava para sair, Madeline percebeu que algo havia mudado. Não apenas em Calum, mas em sua própria percepção do que era possível. Talvez segundas chances não fossem apenas sobre perdão. Talvez fossem sobre descobrir quem as pessoas poderiam se tornar quando finalmente entendessem o que mais importava. A sala de emergência do Hospital Infantil Dell
zumbia com o caos controlado de uma noite de terça-feira movimentada. Madeleine andava de um lado para o outro na área de espera, seu cabelo despenteado e suas mãos tremendo enquanto segurava o telefone. Theo tivera um pico de febre de 39 graus 1 hora atrás, e apesar de seus 6 meses de experiência materna, o pânico superara a lógica. Callum a encontrou lá, ainda vestindo seu terno de uma reunião de conselho que ele abandonara no meio da apresentação quando a ligação frenética dela chegou. "Onde ele está?" perguntou Callum, levemente sem fôlego de correr pelos corredores do hospital. "Sala 3, estão fazendo exames." A voz de Madeleine falhou. "Ele estava bem esta manhã, e então ficou tão quente, e não parava de chorar, e eu..." "Ei!" Callum colocou as mãos gentilmente nos ombros dela. "Você fez tudo certo. Você o trouxe aqui. É isso que importa." "Eu deveria saber o que fazer. Sou a mãe dele." "Você é uma mãe incrível", disse Callum firmemente. "E às vezes mães incríveis precisam de ajuda também. É por isso que temos médicos." Eles sentaram juntos em cadeiras de plástico desconfortáveis. O cheiro familiar de hospital, de antisséptico e ansiedade preenchendo o espaço entre eles. Callum afrouxara a gravata e dobrara as mangas, parecendo mais humano do que ela o vira durante todo o casamento. "Lembra quando você teve intoxicação alimentar durante nosso 2º ano de casamento?" perguntou ele calmamente. "Você estava tão doente que não conseguia segurar água no estômago, mas continuava pedindo desculpas por estragar nossos planos de jantar de aniversário." Apesar da preocupação, Madeleine quase sorriu. "Você fez sopa de lata para mim e leu piadas terríveis daquele livro que sua assistente te deu." "As piores piadas já escritas, mas você riu mesmo assim. Eu estava delirando de febre." "Eu estava com tanto medo", admitiu Callum. "Eu não tinha ideia de como cuidar de alguém que eu amava tanto. Fiquei ligando para minha mãe a cada hora, perguntando se devia te levar para a emergência." Madeleine olhou para ele com surpresa. "Você nunca me contou isso." "Eu não queria que você soubesse o quão aterrorizado eu estava de te perder." Seus olhos azuis encontraram os dela. "Sinto esse mesmo terror agora, mas multiplicado por 3. Você, Theo, Rowan, vocês são tudo o que importa, e passei tantos meses agindo como se não fossem." Uma enfermeira apareceu antes que Madeleine pudesse responder. "Senhora Hayes? A febre de Theo está baixando e os exames dele estão todos limpos. Parece uma infecção viral menor, muito comum aos 6 meses. O alívio inundou Madeleine tão completamente que suas pernas pareceram fracas. Callum a amparou com uma mão gentil em suas costas. "Podemos vê-lo?" perguntou Callum. Na sala de exame, Theo estava deitado em um berço hospitalar parecendo pequeno, mas alerta, seus olhos escuros acompanhando o movimento ao redor da sala. Suas bochechas ainda estavam coradas, mas ele estendeu a mão para os pais quando os viu. "Ei, homenzinho", sussurrou Callum acariciando a testa de Theo. "Você nos assustou." Madeleine levantou o filho com cuidado, e Theo se aninhou contra ela com um suspiro de contentamento que fez os olhos dela lacrimejarem de alívio. "O médico diz para monitorar a febre e trazê-lo de volta se passar de 38,5, explicou a enfermeira. "Mas ele deve estar bem pela manhã." Durante o trajeto para o apartamento de Madeleine, Theo dormiu pacificamente em sua cadeirinha, enquanto ela e Callum sentavam em silêncio cuidadoso. Em um sinal vermelho, Callum estendeu a mão e cobriu a dela com a dele. "Obrigado por me ligar", disse ele. "Você largou tudo, de novo." "Claro que larguei. Ele é meu filho." "Durante nosso casamento, você teria enviado sua assistente para ver como estávamos e terminado sua reunião." Callum ficou quieto por um longo momento. "Durante nosso casamento, eu achava que prover para você era o mesmo que estar presente para você. Eu achava que se pudesse te dar segurança financeira, uma casa linda, tudo o que você pudesse querer materialmente, isso era o suficiente." Ele apertou a mão dela gentilmente. "Nunca entendi que o que você precisava era de mim, da minha atenção, da minha participação na vida que estávamos construindo. Eu precisava do meu marido, não do meu provedor. Eu sei disso agora. Estou aprendendo a ser ambos."
No apartamento dela, Calum ajudou a levar Theo para dentro e observou enquanto Madeline o acomodava no berço ao lado de um Rowan adormecido. Ela se moveu pela rotina de dormir com eficiência prática, checando o monitor, ajustando a temperatura do quarto, colocando uma luz noturna suave onde não perturbaria o sono deles. Café? Ofereceu ela enquanto saíam na ponta dos pés do quarto das crianças. Eles sentaram no pequeno sofá dela, as luzes da cidade de Austin piscando além da janela. Calum havia tirado o paletó e a gravata, e na luz suave do abajur parecia mais jovem, mais parecido com o homem por quem ela se apaixonara. Tenho pensado no que você disse, começou Madeline, sobre provar a mudança através de ações. Ei? Hoje pareceu diferente. O jeito que você largou tudo, o jeito que você estava apenas presente, não tentando consertar tudo, apenas estando lá. Ainda estou aprendendo a ser o homem que você precisava que eu fosse, o pai que eles precisam que eu seja. Madeline estudou o perfil dele enquanto ele olhava para sua xícara de café. A questão é se posso aprender a confiar que essa versão de você é real e permanente. Calum encontrou os olhos dela. Não posso prometer que serei perfeito, mas posso prometer que nunca vou parar de tentar merecer a chance que você está me dando. Lá fora, uma chuva suave começou a cair contra as janelas e pela primeira vez em meses, o silêncio entre eles parecia pacífico em vez de vazio. O mercado de agricultores de sábado de manhã no centro de Austin zumbia com a energia do fim de semana. Famílias passeavam entre barracas de produtos frescos e artesanato, crianças perseguiam bolhas de sabão enquanto os pais tomavam café em copos de papel. Madeline empurrava o carrinho duplo pela multidão, surpresa com o quão natural parecia ter Calum caminhando ao lado dela. Rowan está fascinado por aqueles sinos de vento, observou Calum, vendo o filho estender a mão em direção à exibição musical com mãos de bebê determinadas. Ele ama música. Eu toco música clássica durante a soneca da tarde dele. Madeline parou em um vendedor de comida orgânica para bebês. Theo prefere silêncio, mas Rowan dorme com qualquer coisa se houver uma melodia. Eu não sabia disso. Calum levantou um pote de purê de batata doce, lendo os ingredientes com o mesmo foco que antes aplicava a portfólios de investimento. Quanto eles comem agora? Cerca de meio pote cada, 2 vezes ao dia, embora Rowan tenda a vestir mais do que engole. Eles se moviam pelo mercado como uma família, algo que pareceria impossível apenas semanas atrás. Calum carregava as compras enquanto engajava os vendedores em conversas sobre práticas de agricultura orgânica. Madeline se viu relaxando no ritmo da responsabilidade compartilhada, o simples prazer de ter outro adulto para navegar nas decisões. Lembra do nosso primeiro apartamento? Perguntou Calum enquanto paravam em uma barraca de flores. Você insistia em comprar flores frescas toda semana, mesmo que mal pudéssemos pagar as compras. Girassóis. Madeline sorriu, tocando as pétalas amarelas brilhantes. Você dizia que eram impráticos. Eu estava errado sobre muitas coisas. Calum selecionou um pequeno buquê. Estes não são impráticos, são esperança. A vendedora, uma senhora idosa com mãos manchadas de terra, sorriu para eles. Linda família que vocês têm aí. Obrigado, disse Calum automaticamente e depois se conteve. Ele olhou para Madeline, a incerteza piscando em suas feições. Eles são lindos, concordou Madeline calmamente, não corrigindo a suposição. De volta ao apartamento dela, eles trabalharam juntos para preparar o almoço enquanto os gêmeos tiravam a soneca. Calum cortava vegetais com competência surpreendente, enquanto Madeline aquecia a sopa, uma dança doméstica que nunca tinham dominado bem durante o casamento. Tenho consultado a doutora Chen, disse Calum de repente, sua faca pausando no meio do corte. Madeline levantou o olhar do fogão. A terapeuta? 2 vezes por semana no último mês, tentando entender por que me afastei quando você mais precisava de mim. Ele retomou o corte, seus movimentos cuidadosos e medidos. Ela diz que confundi sucesso com amor, que achei que prover era o mesmo que conectar. O que mais ela diz? Que eu estava aterrorizado de falhar como pai. Então evitei tentar.
que era mais fácil se destacar no trabalho do que arriscar ser inadequado em casa. Calum largou a faca e encostou-se no balcão. Ela está me ajudando a descobrir como estar presente sem tentar controlar tudo. Madeline mexeu a sopa lentamente, processando essa revelação. Por que você está me contando isso? Porque quero que você saiba que isso não é apenas sobre te reconquistar. É sobre me tornar alguém digno de reconquistar. A voz dele era baixa, mas firme. Não posso mudar o passado, mas posso mudar a mim mesmo. Os gêmeos acordaram da soneca, com choros perfeitamente sincronizados, e eles se moveram juntos em direção ao quarto das crianças. Calum levantou Theo enquanto Madeline pegava Rowan, e por um momento eles ficaram na luz do sol da tarde entrando pela janela, cada um segurando um bebê, parecendo a família que um dia planejaram ser. Sinto falta disso, disse Calum suavemente, observando Theo agarrar os padrões de raios de sol na parede. Falta do quê? De nós. O jeito que costumávamos conversar sobre tudo. O jeito que você ria das minhas piadas terríveis. O jeito que você fazia nossa casa parecer um lar em vez de apenas um lugar para dormir entre reuniões. Madeline se acomodou na cadeira de balanço com Rowan. Sinto falta disso também, mas sentir falta de algo e ser capaz de reconstruí-lo são coisas diferentes. Eu sei, mas gostaria de tentar. Calum sentou-se no chão ao lado da cadeira dela, Theo contente em seus braços. Não para voltar ao que éramos, mas para nos tornarmos o que poderíamos ser. Como isso seria? Não sei ainda, mas talvez pudéssemos descobrir juntos. Ele olhou para cima, para ela, esperança e vulnerabilidade escritas em suas feições. Talvez pudéssemos começar com um jantar, nós quatro. Nada chique, apenas jantar. Madeline balançou lentamente, considerando. 6 semanas atrás, ela teria dito não imediatamente. A mágoa estava muito fresca, a decepção muito profunda, mas vendo-o com seus filhos, vendo o esforço genuíno que ele estava fazendo, algo em seu coração estava mudando. Hoje não, disse ela finalmente, mas talvez no próximo fim de semana. Sério? Um jantar, Calum, para ver como é ser uma família de novo, mesmo que seja apenas por uma noite. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi como o nascer do sol, lento, quente e cheio de possibilidade. Um jantar, isso é o suficiente para começar. Lá fora, o horizonte de Austin brilhava na luz do final da tarde, e pela primeira vez desde a separação, Madeline se permitiu imaginar um futuro que incluía todos os 4 juntos. Era uma esperança pequena, frágil como vidro, mas era esperança no entanto. Rowan gorgolejou feliz em seus braços, e do outro lado do quarto, Theo estendeu a mão para o rosto do pai com mãos de bebê confiantes. Talvez segundas chances não fossem sobre perfeição, talvez fossem sobre a coragem de tentar de novo, um jantar de cada vez. Calum chegou ao apartamento de Madeline carregando sacolas de supermercado e vestindo uma expressão de determinação nervosa. Ele passara a semana planejando este jantar com a mesma atenção meticulosa que antes reservava para aquisições de bilhões de dólares, pesquisando receitas que fossem deliciosas e adequadas para bebês. Você não precisava trazer tudo, disse Madeline, abrindo a porta para encontrá-lo carregado de ingredientes, flores e o que parecia ser uma cadeira alta nova. Eu quis, ele gesticulou em direção à cadeira. Theo está ficando grande demais para a cadeirinha de descanso e pensei que talvez ter seu próprio assento o ajudasse a se sentir mais incluído. O coração de Madeline amoleceu com a atenção. Durante o casamento, Calum teria enviado seu assistente para comprar o que fosse necessário. Agora ele estava na porta dela, tendo claramente passado tempo pesquisando o modelo exato que seria mais seguro para o filho deles. Deixe-me ajudar com isso, disse ela, pegando algumas das sacolas. Na cozinha, eles se moviam um ao redor do outro com facilidade surpreendente. Calum preparava um molho de macarrão simples enquanto Madeline cortava legumes, os gêmeos brincando contentes em suas cadeirinhas por perto. O ritmo doméstico parecia familiar e novo, como uma música que já conheceram,
mas estavam aprendendo a tocar juntos novamente. Rowan está observando cada movimento que você faz, observou Madeline, notando o filho mais social seguindo os movimentos do pai com atenção absorta. Ele vai ser um chefe, respondeu Caleb, fazendo movimentos exagerados de mexer que lhe renderam uma risadinha encantada do bebê. Ou talvez um crítico gastronômico. Olhe para essa expressão cética. Isso são apenas gases. Não, isso é definitivamente julgamento culinário. Madeline se viu rindo de verdade pela primeira vez em meses. O som surpreendeu a ambos. Quando se sentaram para comer, com ambos os bebês em seus respectivos assentos, algo mágico aconteceu. Theo, normalmente reservado, começou a balbuciar no que parecia uma conversa dirigida ao pai. Rowan batia as mãos na bandeja em aparente apreciação pelo caos. E Caleb e Madeline conversavam, não sobre horários ou logística, mas sobre sonhos, medos e o futuro que queriam para seus filhos. Quero que eles saibam que são amados não pelo que alcançam, mas por quem são, disse Caleb, limpando o rosto de Theo com paciência gentil. Quero que saibam que o pai deles está presente, não apenas provendo. Eles saberão, disse Madeline suavemente. Olhe para eles com você. Eles já sabem. Após o jantar, deram banho nos bebês juntos no pequeno banheiro, revezando-se para apoiar os corpinhos enquanto o outro lidava com toalhas e shampoo. Theo espirrava água encantado enquanto Rowan tentava comer bolhas, e as risadas deles ecoavam nos azulejos do banheiro. É isso que eu imaginava, disse Madeline de repente, sua voz embargada de emoção. Quando eu estava grávida, é exatamente assim que imaginei que seria o tempo em família. Callum olhou de onde estava enxaguando gentilmente o cabelo de Rowan. O que você quer dizer? Nós dois aqui, trabalhando juntos, rindo juntos. Os meninos nos vendo como uma equipe. Ela piscou para conter as lágrimas. Pensei que tinha perdido isso para sempre. Você não perdeu, disse Caleb calmamente. Eu perdi, mas talvez possamos encontrar de novo. Mais tarde, enquanto colocavam os gêmeos na cama juntos, Caleb cantou uma canção de ninar suave que aprendera em um aplicativo para pais. Sua voz era incerta, mas terna, e ambos os bebês se acalmaram em seus berços, os olhos ficando pesados. Na sala de estar depois, eles sentaram em extremidades opostas do sofá, o espaço entre eles carregado de possibilidade e cautela em igual medida. Obrigada, disse Madeline, por hoje, por me mostrar o que poderíamos ser. Obrigado por me dar a chance. Caleb virou-se para encará-la totalmente. Madeline, eu sei que te machuquei. Sei que tenho um longo caminho a percorrer para reconquistar sua confiança, mas esta noite pareceu um lar de uma maneira que nossa casa nunca pareceu. Por que você acha que é isso? Porque hoje você foi minha parceira, não minha responsabilidade. Hoje estávamos construindo algo juntos, em vez de eu tentar prover algo para você. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Apaixonei-me pela sua mente, sua força, sua incrível capacidade de amar. Mas de alguma forma esqueci que casamento significava nutrir essas qualidades, não apenas admirá-las. Madeline ficou quieta por um longo momento, estudando o rosto dele na luz suave do abajur. Preciso que você saiba que se fizermos isso, se tentarmos de novo, não pode ser como antes. Não posso voltar a ser a esposa que gerencia tudo emocionalmente enquanto você lida com tudo financeiramente. Eu também não quero isso. Quero ser seu marido em todos os sentidos da palavra, presente, engajado, emocionalmente disponível. Caleb inclinou-se levemente para a frente. Quero construir uma vida com você, não apenas prover uma para você. E se você cair nos velhos padrões, se o trabalho se tornar mais importante de novo, então eu te chamo a atenção, e eu escuto e resolvemos juntos. Seus olhos azuis eram sérios, honestos. Não estou pedindo fé cega, Madeline. Estou pedindo a chance de provar que aprendi o que o amor realmente requer. Lá fora,
As luzes da noite de Austin cintilavam como promessas. E dentro, 2 bebês dormiam pacificamente em seus berços. Pela primeira vez desde a separação, Madeline se permitiu imaginar não apenas um jantar juntos, mas uma vida juntos, reconstruída na honestidade, presença e na sabedoria duramente conquistada de que amor sem esforço era apenas sentimento, mas amor com esforço poderia ser tudo. 3 semanas após o jantar, Calum havia se tornado uma presença regular na vida de Madeline novamente, não como marido, mas como algo novo, um verdadeiro copai e parceiro provisório na reconstrução do que haviam perdido. Eles estabeleceram um ritmo. Ele vinha na maioria das noites após o trabalho, ajudava com o jantar e os banhos, e muitas vezes ficava para ler histórias de ninar para meninos que agora o buscavam tão avidamente quanto faziam com a mãe. Esta noite parecia diferente, no entanto. Madeline sentiu isso no momento em que ele entrou pela porta, seus ombros tensos sob o suéter azul marinho, seu sorriso fácil habitual forçado. "Dia difícil?" perguntou ela, tirando Rowan de sua cadeira alta, enquanto Calum beijava mecanicamente a cabeça de ambos os bebês. O negócio de Tóquio caiu. Calum sentou-se pesadamente na pequena mesa de jantar. 6 meses de negociações perdidos. O conselho está infeliz. Madeline conhecia aquele tom. Durante o casamento, isso precedia semanas de jornadas de trabalho de 16 horas e conversas distraídas onde o corpo dele estava presente, mas a mente vivia em salas de conferência e projeções de lucro. "O que isso significa?" perguntou ela cuidadosamente, acomodando Rowan em sua cadeirinha. "Reunião de emergência do conselho amanhã. Provável reestruturação de toda a divisão asiática." Calum esfregou as têmporas. "Preciso voar para Seattle na quinta-feira para controle de danos, depois Tóquio na próxima semana para salvar o que puder." O velho Calum já estaria fazendo as malas, já ensaiando mentalmente apresentações. Este Calum parecia genuinamente em conflito, dividido entre demandas concorrentes. "Papai!" Theo balbuciou de sua cadeirinha, levantando os braços gordinhos. Sem hesitação, Calum levantou o filho, e Theo imediatamente agarrou o rosto do pai, com a certeza possessiva de uma criança que se acostumara à atenção e presença. "Não posso deixá-lo", disse Calum calmamente, encostando a testa na de Theo. "Não posso deixar nenhum de vocês. Não quando estamos apenas descobrindo isso. É trabalho, Calum. Trabalho importante. Mas você é importante também." Os olhos dele encontraram os dela sobre a cabeça de Theo. "Pela primeira vez na minha carreira, o trabalho parece a interrupção, não a vida." Madeline sentiu algo mudar em seu peito. Não o velho ressentimento de ser secundária às demandas dos negócios, mas algo mais próximo de admiração. Este homem estava escolhendo eles, ativa e conscientemente escolhendo o frágil novo começo deles em vez de obrigações profissionais. "Mande o Richards", ela se ouviu dizendo. "Você é VP. Ele está querendo mais responsabilidade. Este negócio é grande demais para Richards lidar sozinho. Então vá com ele. Esteja disponível para as decisões cruciais, mas deixe-o liderar." Madeline se aproximou balançando Rowan gentilmente. "Você o treinou por 2 anos. Talvez seja a hora de confiar nele." Calum olhou para ela. "Você está me dizendo para fazer a viagem?" "Estou dizendo que confio em você para fazer a escolha certa. E confio em nós o suficiente agora para saber que uma viagem de negócios não vai destruir o que estamos construindo." Ela fez uma pausa, as palavras parecendo estranhas, mas verdadeiras. "Além disso, os meninos precisam ver o pai como alguém que resolve problemas, não alguém que foge deles." "E se eu estragar tudo? A empresa, nós, tudo?" "Então resolveremos juntos. É isso que parceiros fazem." A palavra pairou entre eles. Parceiros. Não marido e mulher, não ex-cônjuges tentando ser copais, mas parceiros em todos os sentidos que importavam. Calum transferiu Theo para o braço livre dela
e segurou o rosto dela gentilmente com as duas mãos. Como você ficou tão sábia? 6 meses de maternidade solo ensinam muito sobre priorizar o que realmente importa. E o que importa? Isso. Ela gesticulou para englobar o pequeno círculo deles. Ele, ela, ambos os bebês contentes em seus braços. Descobrir como ser uma família de novo. Todo o resto é apenas logística. Naquela noite, depois de colocarem os meninos para dormir juntos, Calum ligou para o conselho da mesa da cozinha dela, enquanto Madeline lavava mamadeiras. Ela o ouviu traçar um plano que delegava grandes responsabilidades, enquanto mantinha a supervisão, que demonstrava confiança em sua equipe, enquanto reconhecia sua responsabilidade para com a empresa. 5 dias no máximo, concluiu ele. Richards lidera todas as reuniões com clientes. Estou disponível para consulta, mas ele é o ponto de contato. Se o conselho não estiver confortável com essa estrutura, podem encontrar um novo CEO. As mãos de Madeline pararam no pano de prato. Em 8 anos juntos, ela nunca ouvira Calum ameaçar renunciar por nada, muito menos por tempo em casa. Depois que ele desligou, sentaram-se juntos no sofá, o peso familiar da noite se acomodando ao redor deles. Você realmente se demitiria? Perguntou ela. Por você? Por eles? Calum acenou em direção ao quarto das crianças, onde a luz suave vazava por baixo da porta. Num piscar de olhos, construí aquela empresa pensando que ela nos daria tudo o que precisávamos, mas esqueci que o que realmente precisávamos era um do outro. E se o conselho disser não aos seus termos? Então acho que estarei procurando um emprego que me permita ser o marido e pai que quero ser. Ele alcançou a mão dela, entrelaçando os dedos com certeza gentil. Passei anos com medo de falhar nos negócios. Agora tenho mais medo de falhar no amor. Madeline estudou as mãos unidas, maravilhada com o quão diferente essa conversa parecia de cada crise de trabalho que navegaram durante o casamento. Antes, ela se sentia como um obstáculo para o sucesso dele. Agora, ela se sentia como a bússola dele, apontando para o que o sucesso realmente significava. 5 dias, disse ela finalmente. 5 dias, confirmou ele. E então eu volto para casa para minha família. Estaremos aqui, prometeu ela. E pela primeira vez desde a separação, a palavra casa parecia algo que estavam construindo juntos, em vez de algo que ela mantinha sozinha. Calum voltou de Seattle em uma noite de quinta-feira, 3 dias antes do planejado. Madeline ouviu a chave na fechadura, uma chave que ela nunca pedira para ele devolver, e sentiu o coração disparar com uma antecipação que ela finalmente estava pronta para reconhecer. Como foi a reunião? Chamou ela do quarto das crianças, onde estava trocando a fralda de Rowan, enquanto Theo brincava com blocos por perto. Fechamos o negócio, disse Calum, aparecendo na porta. Ele parecia cansado, mas calmo, vestindo o mesmo jeans e suéter com que saíra. Richards foi brilhante. O conselho ficou tão impressionado que estão promovendo-o a VP Sênior. E você está bem com isso? Mais do que bem. Ele se ajoelhou ao lado de Theo, que imediatamente abandonou seus blocos para engatinhar em direção ao pai. Significa que posso me afastar de viagens internacionais, focar em projetos domésticos, planejamento estratégico, coisas que posso fazer de Austin. Madeline levantou Rowan e virou-se para encará-lo totalmente. Você reestruturou toda a sua carreira ao nosso redor. Reestruturei minha vida ao redor do que importa. Calum levantou-se, erguendo Theo em seus braços. E o que importa está bem aqui nesta sala. Eles se mudaram para a sala de estar, acomodando-se na rotina que se tornara uma segunda natureza. Calum com Theo no chão construindo torres de blocos, enquanto Madeline dava a Rowan sua mamadeira da noite. A paz doméstica parecia profunda, como algo que lutaram para ganhar, em vez de algo que simplesmente aconteceu com eles. Senti falta disso, disse Calum, observando Theo derrubar uma torre cuidadosamente construída com guinchos de alegria.
3 dias pareceram 3 semanas. Sentimos sua falta também. Madeline ajustou Rowan em seus braços. Theo ficou olhando para a porta por volta das 6 horas, seu horário habitual. Ficou? Eles conhecem você agora, realmente conhecem você. Você não é apenas alguém que visita, você é o pai deles. Algo mudou na expressão de Calum, um assentamento que ia mais fundo do que contentamento. Madeline, tem algo sobre o que quero falar com você. Ela levantou o olhar da amamentação pacífica de Rowan. O que é? Sei que temos ido devagar, construindo confiança, descobrindo quem somos agora. Calum afastou os brinquedos de Theo e se aproximou dela no sofá. Mas preciso que você saiba que isso não é temporário para mim. O que estamos construindo, como me sinto por você, por nossa família, nada disso é temporário. Eu sei disso. Sabe? Seus olhos azuis examinaram o rosto dela. Porque eu quero mais do que coparentalidade e jantar 3 vezes por semana. Quero acordar ao seu lado todas as manhãs e descobrir de quem é a vez de fazer o café. Quero discutir sobre pré-escolas e me preocupar com os primeiros dias deles juntos. Quero envelhecer assistindo-os se tornarem as pessoas incríveis que vão ser. A respiração de Madeline parou. Calum, quero casar com você de novo. As palavras saíram apressadas, vulneráveis e certas. Não do jeito que fizemos antes, achando que o amor era suficiente para nos carregar por qualquer coisa. Mas do jeito que deveríamos, sabendo que o amor é uma escolha que fazemos todos os dias, que parceria requer trabalho, que estar presente é mais importante do que ser perfeito. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um anel simples. Não o diamante elaborado que escolhera 8 anos atrás, mas uma aliança delicada com 3 pequenas pedras. Uma para cada um de nós, explicou ele, a voz embargada de emoção. Você, eu e o que aprendemos. Mandei fazer enquanto estava em Seattle, mas estou carregando há semanas, esperando o momento certo. E então percebi, sentado aqui, observando você com o nosso filho, fazendo parte desta vida que construímos juntos. Este é o momento. Não algum gesto romântico perfeito, mas a vida real, nossa vida real. Madeline sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas antes de perceber que estava chorando. Você quer casar comigo de pijama enquanto estou alimentando um bebê? Quero casar com você exatamente como você é, exatamente como nós somos, cansados, imperfeitos, aprendendo conforme avançamos. Calum se ajoelhou ao lado do sofá, ainda segurando o anel. Quero casar com você sabendo que alguns dias serão mais difíceis que outros, que cometeremos erros, que o amor é algo que temos que cuidar como um jardim. E você acha que podemos fazer diferente desta vez? Eu sei que podemos, porque somos pessoas diferentes do que éramos. Sabemos o que somos capazes de perder e sabemos o que somos capazes de construir. Ele estendeu a mão para tocar o rosto dela gentilmente. Mas apenas se você quiser. Apenas se você achar que vale o risco. Madeline olhou para Rowan, contente em seus braços. Depois para Theo, que engatinhara para investigar a posição do pai no chão. Ela pensou na mulher que fora 8 anos atrás, jovem, esperançosa, assumindo que o amor seria suficiente. Então pensou em quem era agora, mais forte, mais sábia, sem medo de exigir a parceria que merecia. Pergunte-me, sussurrou ela. O rosto de Calum abriu-se em um sorriso que transformou toda a sua expressão. Madeline Quinn, você quer casar comigo de novo? Você quer construir uma vida comigo baseada em presença em vez de promessas, em parceria em vez de provisão? Você quer me deixar te amar do jeito que você merece ser amada todos os dias pelo resto de nossas vidas? Sim, disse ela simplesmente, estendendo a mão livre em direção a ele. Mas desta vez fazemos como iguais, parceiros em tudo. Parceiros em tudo, repetiu ele deslizando o anel no dedo dela. Ele coube perfeitamente, captando a luz do abajur como uma pequena promessa.
Theo escolheu aquele momento para se levantar usando a perna de Calum, balbuciando algo que soava notavelmente como aprovação. Rowan terminou sua mamadeira e estendeu a mão para o pai com mãos gordinhas, como se entendesse que algo importante acabara de acontecer. "Eu te amo", disse Calum, reunindo ambos os bebês e de alguma forma conseguindo beijar Madeline ao mesmo tempo. "Amo todos vocês, exatamente como somos." "Eu também te amo", sussurrou ela de volta. "Todos nós, exatamente como estamos nos tornando." Lá fora, pela janela de Austin, o céu noturno pintava-se em tons de esperança e possibilidade. E dentro, uma família que estivera quebrada encontrou-se linda e imperfeitamente inteira novamente. 2 anos depois, o quintal da nova casa deles em Austin zumbia com o caos alegre de uma festa de 2º aniversário. Não a mansão imensa que Calum um dia pensou representar o sucesso, mas uma casa aconchegante estilo craftsman, com uma varanda envolvente onde o café tinha um gosto melhor de manhã e as risadas ecoavam mais livremente por cômodos que pareciam vividos em vez de exibidos. Madeline observava da janela da cozinha enquanto Calum perseguia os gêmeos de 2 anos e meio pela grama, sua camisa social amassada e manchada de grama, sua risada tão desinibida quanto a deles. Theo ainda se movia pelo mundo com precisão pensativa, examinando cuidadosamente cada presente de aniversário antes de decidir se atendia aos seus padrões. Rowan atacava a vida com abandono alegre. Já escalando o novo parquinho que Calum passara 3 fins de semana construindo com o cuidado meticuloso que antes reservava para projetos de infraestrutura. "Suco, mamãe!" chamou Rowan, correndo em direção à casa com o pai logo atrás. "Já vai, querido", chamou Madeline de volta, enchendo copinhos com bico, enquanto calculava mentalmente horários de soneca e planos para o jantar. Mas, ao contrário de 2 anos atrás, ela não sentia o peso de gerenciar tudo sozinha. Calum cuidaria das histórias de ninar hoje à noite enquanto ela se preparava para seu retorno ao trabalho na próxima semana, um cargo de consultoria de marketing que lhe permitia trabalhar de casa 3 dias por semana. "Seu marido vai ficar exausto", riu Emma, irmã de Madeline, ao entrar na cozinha carregando pratos de papel vazios. "Ele está correndo com esses meninos há 2 horas seguidas. Ele adora." Madeline sorriu, olhando para sua aliança de casamento. A faixa simples com 3 pedras que substituíra tanto seu anel de noivado original quanto as memórias amargas ligadas a ele. Semana passada, ele recusou uma conferência em Denver porque era no mesmo fim de semana do primeiro treino de futebol de Theo. "Futebol aos 2 anos e meio. Aula de introdução pré-escolar, mas Calum trata como a Copa do Mundo." Pela janela, elas assistiram Calum ajudar Theo a chutar uma bola enquanto Rowan tentava pegar borboletas. A cena era perfeitamente imperfeita. Manchas de grama, brinquedos espalhados e a intimidade fácil de uma família que aprendera a encontrar alegria em momentos comuns. "Ele está diferente", observou Emma. Durante seu primeiro casamento, ele sempre parecia estar pensando em estar em outro lugar. Agora ele está em outro lugar, tá? Mentalmente, emocionalmente, ele está exatamente onde escolhe estar. À medida que a tarde terminava e os últimos convidados partiam, Madeline e Calum trabalharam juntos para limpar enquanto os gêmeos tiravam uma soneca na sala, espalhados pelas almofadas como filhotes depois de um dia de brincadeira. "Boa festa", disse Calum, envolvendo os braços ao redor dela por trás enquanto ela carregava a máquina de lavar louça. "O melhor tipo. Caos e amor em igual medida." Falando nisso, Calum virou-a em seus braços, seus olhos brilhando com a mesma travessura porque ela se apaixonara anos atrás. "Tenho novidades." "Ah, não? O que você fez?" "Comprei uma viagem para a costa para nós. Férias em família. Uma casa de praia em Galveston por 1 semana em agosto." "Calum, acabamos de comprar esta casa e estou começando o novo emprego, o que é exatamente o motivo pelo qual precisamos de férias. Tempo longe do trabalho, de horários, de tudo, exceto construir castelos de areia e ensinar os meninos a nadar."
Ele beijou a testa dela gentilmente. Quero que eles tenham memórias de nós estando completamente presentes, completamente juntos. Madeline estudou o rosto dele, vendo não o homem que um dia agendava jantares românticos entre teleconferências, mas o pai que agora planejava aventuras em família com a mesma paixão que antes reservava para aquisições corporativas. Uma semana na praia, meditou ela. Uma semana de você em vestidos de verão, eu ensinando Theo a pescar, Rowan coletando conchas e todos nós adormecendo ao som das ondas. A voz dele ficou suave. Uma semana sendo exatamente quem somos agora, não quem costumávamos ser ou quem achamos que deveríamos nos tornar. E você limpou sua agenda? Limpei, deleguei tudo urgente e coloquei a mensagem de fora do escritório uma semana antes. Caleb sorriu. Richard acha que perdi o juízo. Você perdeu? Completamente. Mas encontrei algo melhor. Ele gesticulou em direção à sala de estar, onde roncos suaves indicavam que seus filhos estavam dormindo profundamente. Encontrei como o sucesso realmente se parece. Naquela noite, enquanto sentavam no balanço da varanda da frente observando o horizonte de Austin brilhar à distância, Madeline refletiu sobre a jornada que os trouxera até aqui. Os papéis do divórcio que nunca foram arquivados, a foto que despertara um coração adormecido, a reconstrução lenta e cuidadosa da confiança, amor e parceria construída não na esperança ingênua da juventude, mas na sabedoria duramente conquistada de quase perder tudo o que importava. Você já se perguntou o que teria acontecido se não tivesse visto aquela foto? Perguntou ela, a cabeça descansando no ombro de Caleb. Todos os dias. E todos os dias sou grato por ter visto. O braço dele apertou ao redor dela. Mas principalmente me pergunto o que nossa história mostra às outras pessoas sobre segundas chances, sobre a coragem que é preciso para reconstruir em vez de apenas seguir em frente. O que você acha que mostra? Que o amor não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, é sobre se tornar a pessoa certa,